O IBRAM. Bom dia, senhor senador Fernando Collor. Queria cumprimentar os componentes da mesa, aos ouvintes e, particularmente, saudar aqui dois particulares amigos, meu conterrâneo senador Ricardo Ferraço, nosso querido Espírito Santo. Sou mineiro, mas sou cidadão de Capixaba. Tive a honra de receber o título do pai do senador, nosso Teodorico Ferraço. E o nosso deputado Arnaldo Jardim, essa brilhante cabeça da Câmara dos Deputados, que é, senador, presidente e companheiros da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Brasileira, em defesa da infraestrutura, no Congresso Nacional, que congrega senadores, deputados e o que o IBRAM tem tido a honra, no último ano, de hospedar essa frente parlamentar, senador, para debater questões tão vitais e importantes para o país que nós sonhamos e almejamos. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. E, senador, eu queria dizer, em nome da mineração brasileira, que o tema, e basicamente essa comissão, o senhor vem trabalhando fortemente e dando exemplo aí, e mostrando ao país a necessidade da questão da infraestrutura. E, de modo geral, esse conjunto de audiências, eles chamam investimento e gestão desatando o nó logístico do país. Então, eu queria pedir permissão ao senhor e aos demais senadores e demais companheiros da mesa para hoje o IBRAM ter a oportunidade de mostrar o real retrato da indústria mineral brasileira e da logística. Porque eu tenho certeza, senador, que nós não vamos ficar só nessa audiência, não. Como diz o professor, o projeto está na Câmara, né, deputado Arnaldo Jardim? Tem várias emendas, ele vai sofrer a apreciação do Parlamento da Câmara Federal e depois vem para o Senado. E aí nós teremos, e tenho certeza que o senhor será o primeiro a acompanhar esse projeto de perto quando ao Senado chegar. Então, nós queríamos ter hoje aqui, a todos, a oportunidade de dar um retrato, senador, do que é a mineração brasileira e sua comparação com o mundo e o que está acontecendo, que vem acontecendo há alguns anos. Eu queria fazer e depois lançar algumas questões relativas ao novo marco, no final. Gostaria de começar, aqui me ajudarem aqui como que conduz. Aqui, né? Ah, tá ok. E onde que é aqui Opa. E a lâmpada aqui. E a lâmpada? O vermelho. Agora aprendi. Já aprendemos, né? Temos que... A mineração hoje. Esse quadro, ele é extremamente importante. A gente gosta sempre de... E o Ministério de Minas e Energia também tem divulgado, né, Maria Amélia? Isso do Banco Mundial. Esse quadro, ele tem 3 componentes. O Banco Mundial colocou países com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, países com população acima de 140 milhões e países com PIB acima de 900 bilhões. No encontro desses 3 círculos, nós nos encontramos. E encontramos Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Brasil. Aqui, senador, só pode ver a grande oportunidade que essa terra brasileira tem. Temos mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, população acima de 140 e PIB acima de 900 bilhões. No mundo, essa é o relatório de 2012, a proporção de produção dos diversos bens minerais. O ferro é o grande líder mundial, o aço está presente na nossa vida, na vida moderna, na vida cotidiana, em todos os aspectos, do garfo à cirurgia de alta complexidade. Depois nós temos o ouro, o cobre, os outros que são os agregados e todos os outros bens minerais. Passando esse quadro para o Brasil, em 2012, nós temos, no Brasil, o ferro é o grande carro-chefe da indústria mineral brasileira. Eu gosto de comparar, meu querido Elmer, que o minério de ferro está para o Brasil como o cobre está para o Chile, como o ouro está para a África do Sul. Nós temos outros bens minerais e aqui os outros, que é importante na nossa vida, que são basicamente os agregados, cerâmica e rochas ornamentais. Essa visão estratégica é importante ter, e o Senado, e eu vou deixar, senador, a apresentação aqui e uma via impressa para o senhor,
porque nós mostramos aqui onde é que nós somos global players, onde é que nós somos grandes exportadores. No nióbio, um trabalho fantástico desenvolvido por 40 anos pela Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, a Araxá, que o senhor conhece bem, que o senhor tem um carinho especial pela nossa querida Araxá. O minério de ferro somos segundo, o manganês o segundo, o tantalita, grafite e bauxita. Esse nós somos global player. Somos exportadores também de níquel, magnesita, caulin, stan e vermiculita. Somos autossuficiente em calcário, em diamante industrial, talco, titânio. Somos importador e produtor de cobre, de atomito, fosfato e zinco. E temos uma dependência externa fantástica e que tem potencial geológico e de tecnologia no Brasil para desenvolver. No carvão metalúrgico, no enxofre, no potássio e nas terras raras. O ciclo da mineração, ele é um ciclo, como alguns ciclos de commodities, ciclos econômicos, senador Ricardo Ferraz. Ele tem essa complexidade. Reduz prospecção, fecha a mina, aumenta, reduz a oferta, o preço vai em alta, aí nós temos mais prospecção, novas minas, aumenta a oferta. Em 2013 nós estamos aqui. Nós estamos no momento de redução de preços, o que vai, inclusive, impactar a balança comercial, deputada Ana Jardim, brasileira, pela redução de produtos de commodities como o ouro e o minério de ferro. E aqui, senador, nós tivemos a oportunidade de mostrar o que vem acontecendo com algumas substâncias minerais. Fizemos esse trabalho em conjunto com a Universidade de Wisconsin, com o Serviço Geológico Americano, com o DNPM e o IBRAM. Nós temos uma série histórica de 1930 até 2012. Aqui só vê, quando nós começamos, a nossa participação mundial na bauxita, que é o mineral que vai produzir o alumínio. Chegamos ao pico de 15 e já caímos em 2012 para 13. E isso está associado ao preço do alumínio. Olha, para você ver a variação recente. Se eu colocar esse gráfico em 10 anos, é assustador. A indústria de alumínio no Brasil, querido Elmer, corre o risco de desaparecer. O custo Brasil da mão de obra, o custo da energia, mesmo com as mudanças feitas, a taxação sobre investimento. Então, é um negócio sério. Nós estamos correndo o risco de ver o fechamento da nossa unidade da Alcoa em Poços de Caldas, em Minas Gerais. No minério de ferro, que nós estamos decantando, esse é o quadro de 30, tivemos o pico, aí tivemos as expansões do sistema da Vale em Itabira, em Tubarão, a entrada de Carajás, chegamos a 20% da produção mundial, senador Fernando Collor, e neste momento nós voltamos para 12%. Nós voltamos à década de 80, a participação brasileira na produção mundial de minério de ferro, senador Ricardo Ferraz. Com jazidas fantásticas, com qualidade, com uma relativa infraestrutura, que a infraestrutura do minério de ferro é campeã, com tecnologia. Toda a tecnologia mineral no Brasil é desenvolvida no nosso país, bem conhece o Elmer, seja a nossa Fundação Gorsex em Ouro Preto, no CETEM no Rio, no CETEC em Belo Horizonte e outros centros de empresa. E o minério de ferro vem enfrentando, vocês têm visto aí, quedas expressivas de preço. Ano passado chegou no 86 dólares, que acendeu uma luz vermelha. Nos 100 dólares, grande parte das minas brasileiras fecham. Esse é o quadro. Cobre, nossa participação insignificante, e hoje está aqui oscilando 1,26% da produção mundial. E o bem sabe o nosso geólogo Elmer, que tanto trabalho fez e que tanto trabalho prestou ao Departamento Nacional da Produção Mineral, a potencialidade que nós temos para investir no cobre. Os preços também estão aí, são preços oficiais do LME, que é London Metal Exchange, que é da Bolsa de Metais de Londres. O estanho, nós somos o campeão mundial. Chegamos no patamar de 17,85%, hoje 5%. Os preços são deprimidos, se colocar muito atrás, estão aí as quedas apresentadas. Níquel vem sendo constante o nosso crescimento, mas representa hoje 2,79% da produção mundial. E o preço desabando. Ouro, que para mineiro de Ouro Preto, eu e o Elmer, e quem visita
Portugal, visita Londres, sabe do que foi o ouro, o período colonial brasileiro, e com a marca que a própria mineração deixou nos tesouros de Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, São João del Rei, Congonhas e tantos outros. Fomos o grande líder mundial, deputado Arnaldo Jardim. E hoje nós chegamos a 4%. Hoje nós estamos na insignificante casa, Elmo, de 2,55% da produção mundial. Preços em queda e assustando. Porque ele baixou aqui de $1.300, já começa a chegar em preços que colocam em risco uma série de projetos de ouro no Brasil. Se baixar de $1.000, nós não temos competitividade. E o custo do Brasil, esse Senado da República, a Câmara dos Deputados conhece bem o que é custo do Brasil. Zinco, temos esse histórico de crescimento, mas hoje também 2,15%. Preços do zinco vêm despencando, chegando a 1.834 contra 2.200. E mesmo com essa condição, nós fizemos aqui um histórico. Quer dizer, o Brasil ainda cresceu, ainda tivemos crescimento da nossa produção. E a gente vê uma estabilidade de 1978 até 2002, 2004, 2006, o valor da produção mineral brasileira estagnado em 2 décadas. E a partir do boom da China e do crescimento de algumas operações, isso aqui muito puxado pelo minério de ferro e pelo ouro, pelos outros metais como níquel, zinco, cobre e tantos outros, subimos a casa de $53 bilhões a produção mineral brasileira em 2011, e já em 2012 caímos para 51 bilhões, e estamos preocupados que a queda esse ano pode ser maior, em função, principalmente, que não tem novas minas entrando, e eu vou mostrar o gargalo que é da logística e da questão ambiental, que esse Senado debateu no dia 12 de junho, numa audiência com o presidente do IBAMA, palavras do senhor mesmo dizendo que esses entraves vão levar o Brasil à paralisia. Nós vamos parar, não é a mineração. Eu falo aqui como vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, nós estamos vivendo um momento onde temos desindustrialização e temos cada vez mais crescente custo Brasil e gargalos burocráticos. Não é gargalo só ambiental, ele é burocrático. O próximo gráfico. Somos otimistas por natureza? Ainda continuamos, senhores senadores, senhor deputado e companheiros de mesa. Ainda o IBRAM continua, não quisemos divulgar, nós estamos fazendo uma pesquisa, voltando a conversar com as empresas. Tenho certeza que o colega Elmer vai falar, o professor bem disse, desde novembro de 2011, com as outorgas minerais paralisadas, quer dizer, é um desestímulo, e eu passei minhas últimas semanas rodando o mundo para mostrar que aqui é um país que tem potencial, tem característica, vamos confiar no nosso país. Mas o IBRAM ainda continua apostando que nesse investimento recorde de $75 bilhões no período 2011 e 2016. Aqui é o crescimento do consumo per capita de diversos bens minerais. Esse tema, como bem disse o senador Fernando Collor, vai ficar aqui esse documento para consulta da própria assessoria do Senado, mas é mais importante mostrar a comparação nossa com alguns países. No caso do aço, e Maria Amélia trabalhou muito bem, sabe que esse documento foi feito um trabalho muito criterioso pelo Ministério de Minas e Energia, ao consumo per capita de quilo de aço ano. 427 na China, 267 nos Estados Unidos, 502 no Japão, 323 na Espanha. Na Espanha, Brasil 137. Alumínio, 14,2 na China, 22 nos Estados Unidos, 25 no Japão, 28 na Alemanha, 6,9 quilos por habitante ano o consumo de alumínio. No cimento, nós estamos relativamente bem, só perdendo para a China. Agora, é muito bem importante ressaltar a produção brasileira de cimento, que teve um recorde espetacular no ano passado, de 60 milhões de toneladas, senador Fernando Collor. A China produziu 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cimento.
60 milhões de toneladas. Cobre, 3, 7, Brasil 2,1. E aí tem um dado interessante que nós achamos colocante mostrar. A produção mineral mundial, ela foi de 32 bilhões de toneladas no último documento feito e já projeta em torno de 40 bilhões de toneladas. Produção de todos os bens minerais, o carvão é fortemente um grande valor, agregados, quer dizer, são 40% energéticos e 60% são minerais, dos quais 2/3 são agregados para a construção civil. Nós temos que lembrar, senadores, que mineração é casa e comida. Casa porque é brita, areia, cimento, cal, esquadria de alumínio, esquadria de ferro, vidro, cerâmica, e é comida, que é NPK, é nitrogênio, potássio e fósforo. E aí nós temos no Brasil a casa de 907 milhões de toneladas. Se eu ver, nós somos aproximadamente 2,5% da produção mundial em volume. Aqui é o plano do Brasil, a expectativa do IBRAM desse crescimento até 2016, fortemente a maior produção brasileira de agregados. Em 2011, foram 673, o ferro em segundo, depois vem bauxita, manganês, fosfato, cobre, potássio, zinco e tantos outros, com produção de 60 toneladas de ouro, que é aquilo que é 2% da produção mundial. E eu queria entrar na questão da estrutura de modal, que o modal é elemento-chave na produção mineral e na produção agrícola, né? Tanto faz para ferrovia, rodovia, nos bens intermediários é a rodovia, e o modal tem intensidade energética diferente para cada. Mas a produção mineral e agrícola é essencialmente demandante desses modais. Em 2010, 70% da carga modal ferroviária no Brasil foi minério de ferro e carvão mineral. Carvão mineral que é importado e vem nos portos, ou no porto de Sepetiba, ou nos portos em Tubarão, para alimentar a siderurgia brasileira integrada. Quais são os gargalos para o desenvolvimento do setor mineral? Esse gráfico é a CNI que nos passou e que pediu que mostrasse. O Fórum Mundial Econômico, em 2012, fez uma comparação, e nada melhor na Comissão de Infraestrutura de trazer esse dado, uma posição de portos nos diversos países do mundo, onde o Brasil ocupa, em 144 países, o Brasil ocupa a posição 135. Olha a distância nossa da África, da China, da Índia, da Rússia, que são os nossos BRICS. Aí vem, não teremos mineração no Brasil, independente de marco regulatório A, ou B ou C, porque não se consegue abrir minas no Brasil. E isso, essa comissão tem debatido sobre isso. É elevado o custo dos estudos ambientais, também ainda termos de referência mal reformulados, órgãos ambientais desaparelhados, imprevisibilidade no prazo e obtenção de licença. Eu gosto de repetir, e aprendi com meu pai, que não também é a resposta, senador. Não pode ficar 10 anos. A minha empresa tem 2 projetos, tem 10 anos que nós estamos tentando obter licença ambiental. Quando termina, passa para o IFAM. Quando passa para o IFAM, passa para o Ministério Público. Quando o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Aí é INCRA. Ninguém aguenta. 10 anos a meu grupo empresarial, que eu estou de passagem. Não vou fazer. Não vamos conseguir. E outra coisa, imposição de... Desculpa que eu estou ainda... Imposição de condicionantes. Tem condicionante. Um projeto da Anglo América, em Minas, tem 358 condicionantes. Tem que fazer estrada, tem que fazer tratamento de água, tem que exercer o poder do país, tem que exercer o poder do Estado, reformar a igreja, dar ambulância, dar carro para a polícia, dar carro para a fiscalização, dar rádio, tem que fazer tudo. O Elmer sabe bem disso, e nós da mineração, que somos interiorizadores do desenvolvimento, não é, meu querido Elmer? É duro, isso não tem condição. Isso precisa do Senado Federal debruçar, que já começou a debruçar. Essa frente parlamentar da infraestrutura está tratando disso. É importante. Nós estamos com as eólicas prontas, não tem linha de transmissão. Nós temos estradas que não saem. A FIOL, Ferrovia Integração Oeste e Leste, senador Ricardo Ferraz, está lá com aquela dificuldade. Algumas rodovias apontadas aqui pelos senadores na comissão, com paralisação. E, além de tudo, agora tem uma participação não sincronizada
Ninguém está aqui falando que não tem mais. O símbolo das federações da indústria no Brasil eram, do período da fundação da CNI, das federações, era uma chaminé soltando fumaça. Hoje não tem mais espaço para passar o trator por cima. Não tem mais espaço. Mas nós não podemos continuar com essa participação não sincronizada. Tem FAM, ICMBio, FUNAI e ainda exigência do Ministério Público de Licenciamento que reduz o papel do órgão de licenciamento ambiental. Quer dizer, é um verdadeiro calvário se obter licenciamento ambiental no Brasil e serve para todos os empreendimentos. E nós aqui estamos defendendo empreendimentos com responsabilidade ambiental, com função social e com sustentabilidade. E o Brasil enfrenta uma crise sem precedentes na questão dos transportes de cargas. Nós temos problemas de toda a ordem. Quem assiste televisão todo dia vê aquelas imagens de Santos. E os problemas identificados que a CNI identifica. Baixo volume de investimento, elevada deterioração da rede viária terrestre, dificuldade de acesso aos portos. A gente faz um porto, o caminhão não chega, a ferrovia não chega, modelo de gestão ultrapassado e o modelo aquaviário subutilizados. Nós temos aí rios importantes, veja o Rio São Francisco, onde nós transportamos gesso, meu presidente, de Petrolina para a indústria cimenteira no Sudeste, de caminhão, tendo um Rio São Francisco cortando de norte a sul, chegando na cidade de Pirapora, onde tem um ramal ferroviário. Mas eu escuto falar, como sou fazendeiro no São Francisco, em Januária, eu escuto falar na revitalização do Rio São Francisco, no transporte pelo Rio São Francisco, há mais de 30 anos. E aí foi feito uma pesquisa no Fórum Nacional da Indústria em 2012. Os índices dão mais de 100, porque podem ter mais de 6 opções. Olha, o que é que na pesquisa identificou? Portos, energia elétrica, transporte ferroviário, licenciamento ambiental, aeroportos, transporte rodoviário, eficiência energética, agências reguladoras, fluvial marítimo, planejamento de mobilidade urbana, saneamento básico e água, utilização de recursos e licitações públicas. Esse é o sentimento no Fórum Nacional da Indústria do ano passado. E aí, como é que as áreas são percebidas? À medida que os projetos são mais desenvolvidos, nós precisamos de telecomunicação, energia, aeroportos. Os menos desenvolvidos está muito faltado em portos, saneamento e rodovias e ferrovias. A baixa qualidade penaliza custo. Todos nós sabemos disso. Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovia e área de armazenagem. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Mato Grosso. Afeta a indústria e a capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. Bom dia, senador. Portanto, a indústria necessita de sistema integrado de transporte logístico eficiente. O governo já percebeu que a recuperação do déficit de estrutura depende de efetiva participação do setor privado. Sem esse, senador, nós não vamos a lugar nenhum. Sem o setor, porque o plano lançado, e a Frente Parlamentar teve a oportunidade no IBRAM de receber o nosso Bernardo Figueiredo, é fantástico esse plano logístico, mas tem que ser nos moldes de respeitar, de não querer definir também quanto é taxa de retorno e garantia. Isso é importante, né, senador? E aí eu faço algumas comparações de investimento, que a CNI nos mostra. A China investe 7,3% do PIB em infraestrutura, o Chile 6,2%, a Índia acima do Brasil 2,1%. Nós deveríamos investir cerca de 220%. O senador Alfredo Nascimento conhece bem essa questão. Conhecia, mas continua acompanhando e temos aí uma média muito baixa de investimentos na infraestrutura, os valores da União. E o modal ferroviário, o tal transportado em 2012 pelas ferrovias brasileiras, você pode ver que o minério de ferro é praticamente 80%. Quer dizer, nós temos que fazer com que esse modal seja utilizado para todas as cargas, inclusive para transporte de passageiros. E o principal modal de escoamento, isso não tem novidade nenhuma, é só consultar o MIDIC. O nosso comércio exterior passa necessariamente pelo transporte marítimo.
94,7% de toda exportação brasileira passa pelo modal marítimo. Volume. Opa, passei muito. Bom, esse é até muito interessante que a Transceni buscou os principais projetos que tem no mundo em preparação, em gestação. Colocamos todos, inclusive colocamos o trem de alta velocidade. Esses são os principais projetos. O aeroporto na China, de Kunming, o trem de alta velocidade brasileiro é o segundo maior projeto, a modernização do aeroporto, ferrovia. O Brasil tem a ferrovia Norte-Sul, depois nós temos o metrô de São Paulo, o anel rodoviário, a ferrovia transnordestina. Esses são os grandes projetos logísticos no mundo. E o Brasil tem projetos fantásticos. A hidrovia Tapajós-Teles Pires, a BR-163, a duplicação de Carajás, a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Leste-Oeste. E aí esses grandes projetos logísticos podem dar um salto novo. E para a questão mineral, o investimento em infraestrutura, senador, investimento nas rodovias e ferrovias, ele tem 3 componentes, senador Ricardo Ferraz, para a indústria mineral. No primeiro momento, demanda bens minerais, brita, areia, cimento, trilho, prego, chapa, todo o material. No segundo momento, reduz o custo do Brasil. E no terceiro momento, propicia a abertura de novas minas que não têm acesso. Exemplos de projetos. O projeto da MMX, que ele é importante com o porto, superporto do Sudeste, que é um porto, apesar do problema que o grupo está fazendo, esse porto é muito importante. Vemos com o governador de Minas a importância do BNDES entender que isso deve ficar em mãos de empresas brasileiras, que não possa ir para tradings, porque esse é um sistema fantástico da MRS, constituído pela linha Centro e pela ferrovia do Aço, que atende ao quadrilátero ferrífero. E aqui nós temos vários projetos da Anamisa, os projetos da Gerdau, os projetos da CSN, atendidos, que atende a siderurgia do Rio, a siderurgia de São Paulo e o Porto de Itaguaí. O projeto da Bahia Mineração, que felizmente recebeu, né, Elma, finalmente a portaria de lavra, mas estamos aqui com essa ferrovia que é a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, e com o Porto de Ilhéus, que vai atender. Este é o maior projeto industrial do estado da Bahia, mas com reflexo direto ao norte de Minas, que é uma nova fronteira mineral. Aí nós temos um projeto da Ferros, que terá um novo porto no Espírito Santo, né, senador Ricardo, na cidade de Presidente Kennedy, com um novo terminal logístico, com a logística utilizando o mineroduto. A Samarco, que encontra em plena expansão, fazendo o seu 4º projeto, é uma vitória, é um exemplo de capacidade de minérios de baixo teor, que tem e faz a integração de Minas com o Espírito Santo, uma empresa importante. E o projeto S11D de Carajás, que é o maior projeto hoje no Brasil, que contempla na questão logística a duplicação de 504 quilômetros da ferrovia Carajás e a remodelação de 226 quilômetros de ferrovia. E aí, dado esse cenário, senador, o que é que nós podemos concluir ainda neste momento como impactos do novo marco regulatório para a mineração brasileira? Ali só pode ver. Ele está iniciando pela Câmara dos Deputados, encontra-se em tramitação, recebeu o número de 58.5.807 e um projeto que recebeu 372 emendas, o que atesta a importância e a complexidade do tema, o que torna nesse difícil alinhar de forma precisa seus impactos imediatos. Porque, evidentemente, que de lá, senador Clésio, será um projeto que a gente só poderá refletir. O que eu representei antes é hoje. É a perda da competitividade brasileira, a mineração brasileira perdendo espaço e as questões da logística, que bem conhece o senador Clésio. Faz necessário uma primeira visão a exposição de motivos. Nós buscamos na exposição de motivos no interministerial que embasou a proposta. As mudanças sugeridas, nós estamos grifados, né? Grifamos, são indispensáveis para o desenvolvimento contínuo, estável e sustentável dos investimentos da produção desse importante setor, que hoje responde por 4% do PIB, e essa participação pode ser maior, principalmente gerando impactos sociais e econômicos, devido ao enorme potencial do Brasil que nós já dissemos antes. A ausência de instrumentos inovadores eficientes para a gestão pública dos aproveitamentos torna a demanda do novo marco institucional regulatório para o setor premente, devido, entre outros fatores, à complexidade
que pode se traduzir pelo elevado risco na fase de exploração e pesquisa mineral, bem disse o professor, sabemos disso, o que é importante a gente incentivar que cada um que vai pesquisar para cada canto desse país pode transformar num projeto. Longo prazo de investimento, elevado aporte de investimento internacional. E ainda a mineração, ela é demandante por serviços de diversos setores, na indústria de transformação de bens. Só para exemplificar, 80% da encomenda no Parque Metal Mecânico e Eletroeletrônico de Minas Gerais, na região de Contagem e Betim, é de indústria mineral. O propósito de fortalecer a eficiência da ação do Estado, por meio de regras e normas, induz o melhor aproveitamento. Isso de forma sustentável, estimulando a competitividade entre os agentes e promovendo um maior grau de agregação ao valor do produto mineral. As alterações buscam aprimorar a forma da CEFEM, que é uma luta, quero dizer que o senador é um dos baluartes disso, é uma luta histórica de Minas Gerais, e agora se leva e vai, temos certeza que o governo e o Senado e a Câmara vão trabalhar com propriedade, porque também a gente sabe que alguns bens minerais precisam de ser estimulados na redução, e nós também não podemos comparar que uma indústria que agrega valor, vou dar um exemplificando, uma empresa que transforma o seu minério em ferro-gusa, em aço, não pode ter a mesma CEFEM com exportação. Eu acho que é isso que nós estamos pedindo, colocamos uma emenda nesse sentido, e é muito importante que se veja isso, para estimular, porque senão nós não faremos o papel de estimular a agregação de valor à mineração no Brasil. As alíquotas vão ser definidas pelo poder concedente, a partir de objetivo de cada cadeia produtiva. A base de cálculo da CEFEM passa a ser... Essa questão do mar até 4%, isso não fica uma coisa um pouco dúbia, não? Evidentemente, o senhor tem razão, e nós temos uma questão, porque quando analisa o projeto, e nós vimos agora, diz que remete à competência do Conselho Nacional de Política Mineral, mas depois, nas atribuições do Conselho de Política Mineral, não tem. Evidentemente que de 0 a 4 ficam todos os setores, e cada um, senador Clésio, está fazendo a sua leitura. O meu vai ser meio ou vai ser 4? Isso é verdade. É evidente que se pudesse, desde já, definir claramente uma regra é muito melhor. E, principalmente, para não ficar ao sabor de cada... Mas, desde que se constitua o Conselho Nacional de Política Mineral, tripartite, com participação do poder público, das empresas e dos trabalhadores, pode minimizar esse aspecto. Vossa Senhoria considera isso uma insegurança jurídica grave? Não. Por quê? Não, porque limitou no 4. Mas entre 0 e 4 não é uma faixa evidentemente, eu não sei se o senador quer deixar os debates para depois, mas eu queria aproveitar e responder essa questão, né, senador? Porque... E depois eu respondo, tá certo. Então, nós entendemos que o base, ela passa a ser sobre a receita bruta, também que é uma luta de Minas Gerais antiga, né, senador Clésio? Ela passa, porque é ruim para nós. Hoje a situação ela é complicada para o empreendedor e para o que arrecada. Porque a lei, apesar de ter sido feita, ela deixa brechas de entendimento, e isso é muito ruim. Isso o projeto pretende reconhecer e consertar essas questões. Em síntese, a proposta expressa a preocupação com a segurança jurídica do direito concedido, condição imprescindível para a atração de investimento. Isso é, porque o que nós tínhamos recebido é que seriam revogados todos os alvarás de pesquisa, né, Elmer? Seriam cancelados todos os pedidos de pesquisa e as portarias de lá não seriam concedidas. Pelo menos isto, neste marco, ele garante uma segurança jurídica do que existe aí. E isso será tema de muita discussão pela frente. Acaba com o direito de prioridade, mas ele, a princípio, o que queriam, senador, é cortar, inclusive, todos os alvarás de pesquisas, buscar não respeitar nada de direito adquirido. E isso era uma insegurança, mas que pelo menos essa mudança teve, e nós temos absoluta certeza que a Câmara e o Senado vai aperfeiçoar no que seja de interesse. Não podemos separar. Tem que estar os interesses, senador Clésio, das empresas, dos trabalhadores e dos estados e dos municípios, principalmente. Então, senador, aproveitando o espaço-tempo, eu entendo que essa pode ser uma série de debates. Eu queria fazer essa apresentação, trazer essa visão que foi esse início,
e dizer que o IBRAM vai estar presente na próxima audiência. Nós estamos abertos e toda vez que convidados, com prazer teremos a oportunidade de trazer aqui a nossa contribuição para que a gente possa ter e reverter a dificuldade. O país não cresce, se o país não cresce, a gente não gera emprego, se nós não gera emprego, nós geramos insegurança, segurança pública é uma terrível situação brasileira. Então, a mineração quer dar seu comportamento, sua contribuição, lembrando que o saldo comercial brasileiro, basicamente, é feito de bens minerais e commodities agrícolas. E deixemos de lado de ter vergonha de sermos um país, senador Collor, que tem recursos minerais, recursos energéticos, recursos hídricos, clima. Isto ninguém nos tira. Porque uma fábrica de automóveis, senador Clésio, nós montamos onde quisermos, mas uma minas de nióbio é onde Deus colocou, e o Brasil é um grande país, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com a geologia fantástica e com potencial para sermos grandes produtores de bens minerais e alimentando a agricultura com potássio, nitrogênio e fósforo. Muito obrigado, bom dia a todos.